Jesus é para você. A paz do Senhor, amados, a paz do Senhor a todos, para que todos recebam a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu venho aqui contar um pouquinho do meu testemunho para os irmãos, que eu acho que é de suma importância a gente compartilhar. Para quem não conhece, meu nome é Gabriel, detento e autor desse podcast, a qual você ouve pregações, testemunhos tremendos, que é Jesus é para você. Jesus é para todos nós, irmãos, não só para você, é para mim, é para todos nós. E eu venho aqui, irmãos, compartilhar meu testemunho de vida. Meu testemunho de vida de antemão, já digo para os irmãos que vai ficar um pouquinho grande, por isso eu provavelmente vou dividir em duas partes, nesses áudios em duas partes, a parte 1 e a parte 2 do meu testemunho, tá bom? Meu testemunho, Deus fez tem um grande mistério, um grande chamado em minha vida, Ele fez uma grande transformação e eu louvo ao Deus Altíssimo por isso, que essa transformação me trouxe até aqui. Atualmente, eu sou morador de Aparecida de Goiânia, Goiás. Tenho 31 anos, amados, sendo que era para mim viver até os 12. Nosso Deus é maravilhoso. Tudo porque Deus colocou em minha vida um chamado. Irmãos, quando Deus quer fazer, Deus faz. E sem mais delongas, tudo começou quando eu tinha, ainda jovem, tinha ali 8 a 9 anos, ou até mesmo menos, não me recordo exatamente, mas passou algum tempo. Mas tudo começou eu ainda jovem, pequeno. Tudo começou quando eu estava na sala de estar da minha casa. Estava minha mãe e meu padrasto, estava na sala de estar e o inimigo resolveu atacar. Logicamente a gente sabe que o inimigo não tem poder para isso, se não for a permissão de Deus. Então Deus começou seu plano e o inimigo tentou se aproveitar disso. Ele atacou. E quando ele atacou, irmãos amados, eu estava em casa, recebi uma bronca dos meus pais, porque havia feito uma coisa que não devia ter feito, havia aprontado arte de menino do dia a dia. Então ali, naquele quarto, Matos, me deu uma convulsão. Eu comecei a convulsionar naquele lugar, comecei a espumar pela boca, comecei a me tremer, minha língua enrolando. Eu lembro que teve um parentesco da família do meu padrasto, aliás, que disse assim: não deixe a língua dele enrolar, porque se a língua dele enrolar, não dá, a situação vai piorar muito mais. Não deixe a língua dele enrolar, e colocar a mão na minha boca, evitando aquela língua de enrolar. Eu lembro até que tentava fazer respiração boca a boca. Na época não era muito conhecido esses procedimentos médicos. Então, ali, eles tentaram de tudo até a ambulância chegar. Chegando lá, amados, eu fui diagnosticado com epilepsia, meningite. Mas minha história não acabou aí, porque a meningite, amada, ela tem tratamento. A gente sabe que é uma doença tratável. Porém, algumas horas depois, foi para um leito de hospital. Naquele leito, havia acabado de falecer, de sair dali, um senhor que havia
contato com a bactéria e aquele leito não foi esterilizado pelo enfermeiro. As equipes de limpeza não esterilizaram aquele local devidamente. E ali começou a minha batalha. E ali o inimigo insistiu aí em frente. Ali eu contraí uma doença chamada minicefalite. Ali eu também contraí epilepsia. Ali eu também contraí derrame cerebral. Amados. Ali começou a minha luta da vida e a morte. Eu fiquei cego, surdo e mudo. Dali tiveram que me tirar daquele quarto contaminado e me colocaram na UTI. Fiquei em quarentena, ninguém poderia entrar ali, já que os médicos não haviam diagnosticado ainda o problema, a origem. Mas Deus sim já havia identificado a origem. A origem é o poder de Deus querendo transformar. Tem um testemunho muito forte e que eu queria compartilhar com os irmãos. Na verdade, esse testemunho da minha mãe eu posso trazer para os irmãos uma outra hora, né, esse testemunho para minha mãe poder contar melhor para vocês aqui, mas resumidamente Deus chamou ela, nenhuma, nem duas, nem três. Irmãos, quando Deus chama, Deus chama. Quando Deus chama, Deus chama. Ela admirava as vestes cristãs, as vestes daquelas pessoas da Universal. Ela admirava como se vestiam, como se portavam, mas não conseguia sair do mundão. Não conseguia sair da balada, não conseguia sair do baile, das músicas, da diversão do mundo. Nunca fui viciada em nada, porém o mundo não largava ela. E ela não tinha forças, porque não se enganem, o mundo, irmãos, tem muito a te oferecer. Quem dizer que não tem é mentira. O mundo tem muito a te oferecer. Sabe, você aceitar um. E muitas vezes a pessoa não tem forças para deixar esse mundo, para largar essa vida de vício, essa vida difícil, porque é prazerosa. Porque é prazerosa. Que você vai sentir uma alegria momentânea. Isso mesmo, momentânea. Porque assim, quem viveu sabe que depois passa, acaba. Mas a alegria com Deus, ela é eterna. Aleluia. Vai além dessa vida. Aleluia. Não importa a situação que você está passando, Deus está contigo e pode te transformar qualquer minuto. Deus chamou ela, nem uma nem duas, foram 3 vezes. Até que na quarta ele resolveu tocar e mostrar que ele é Deus. Ou vem, amados, pelo amor, ou vem, amados, com Deus puxando. Ou Deus com Deus puxando, porque o céu, amados, ele é tomada a força. Sim, ela é tomada força. Essa palavra quer dizer que, aleluia, quando você não quer, Deus, aleluia, faz movimento com a força da tua mão para te resgatar. É assim quando você tem chamado, quando você tem propósito. E assim foi na vida dela. Assim foi na vida dela e Deus tocou. Minha mãe, amados, ela não poderia gerar filhos, ela perdia filhos, meus filhos, e eu fui o único que nasceu naquela madre, naquele ventre. E voltando, e Deus tocou, e eu estava ali na UTI, ali, em quarentena, entubado.
Quem já ficou entubado sabe a dificuldade que é. Eu estava respirando por aparelhos porque não movia, não andava, não falava, não mexia os olhos, não fazia nada. Estava em estado vegetativo, respirando por aparelhos. O fôlego de vida eram os aparelhos. E quem já foi entubado sabe que é dali, se não tiver solução, é dali para o necrotério. Amados, e então minha mãe viu aquela cena, o quanto foi difícil. Os enfermeiros cochichavam entre si, os enfermeiros cochichavam, falavam ali, mais uma mãe que perdeu filho, mais uma mãe, aleluia, que negligenciou o socorro e chegou tarde. Mais uma mãe ali que vai ter que gastar dinheiro com enterro, com caixão. À vista do mundo não havia solução, mas a bênção de Deus, glória a Deus. Há sempre uma solução, aleluia. Quando Deus tem chamado, tem propósito, há sim uma solução, há sim uma libertação na tua vida, na minha vida. Cria. Amados irmãos, hoje eu posso falar que eu não tenho paciência para crente incrédulo, porque todo dia você tem motivo para agradecer sim pela vida, pelo ar que respira, por estar vivo. Agradeça a Deus todo dia por estar vivo, por estar respirando. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus por isso, pelo ar que você respira. Glória a Deus. Você está de pé, mesmo nas dificuldades. Amados irmãos, eu fiquei ali em quarentena. Imagina a visão e o pensamento de uma mãe ver seu único filho, por causa de sua desobediência, perecer. Por causa da sua desobediência, aquele filho está perecendo. E ali, amados irmãos, foi dia após dias nessa angústia, nessa luta. Ia lá, os médicos me cutucavam, os médicos faziam exames após exames para identificar a tal doença. Até que então descobriram dias mais tarde que era bacteriana. Que havia pegado meningite bacteriana. Foi por uma bactéria, irmãos. Irmãos, eu não havia entrado ali com essa bactéria, mas sim contraído ali, graças a uma, aleluia, cilada do inimigo, a uma seta, a um dardo inflamado que o inimigo pôs naquele local. E ali começou a minha batalha. Ali, dia após dia, minha mãe estava ali chorando por aquela vida que era o único filho que ela tinha. E o engraçado que eu lembro que o leito que eu estava era do lado, irmãos, do lado do cemitério. Era um hospital grande e do lado desse hospital já tinha uma capela e o cemitério. Irmãos. E embaixo, andares abaixo, era o necrotério. Não é fácil, mas essa é a dura realidade. A vida sem Deus é assim. Uma hora todos vão passar por isso, mas quem está com Deus está seguro, sabe para onde vai. Mas quem morre sem Deus está no controle, está perecendo, pois fica sua alma vendo navio para o inimigo. E o inimigo se aposta, irmãos. E quando se aposta, é de uma vez só.
E ali, amados irmãos, eu me vi ali entubado, esperando por aparelhos, minha irmã angustiada dia após dia. E o médico chegou um belo dia e falou: Ei, enfermeira, vem aqui. Olha, nós já testamos, já vimos, não tem solução. E está se apertando. Naquela época, aquele hospital era um hospital público. Não tínhamos plano de saúde porque era muito caro. Era inviável, mais inviável que hoje em dia. Hoje em dia é tudo mais fácil, mais bem organizado, mas naquela época era inviável. Eu vim de uma família pobre, família humilde, que não tinha muito ali. Então era difícil, irmãos. Era difícil, amados irmãos. Então, chamado a enfermeira, o médico falou: Ei, enfermeira, vem aqui. Vem aqui, que eu tenho que te falar. Olha, tá vendo isso aqui? Só falta a assinatura da mãe. Ele havia imprimido o atestado de óbito e deu motivo. Falou que havia chegado ordem e ele tinha que passar para frente e desligar os aparelhos, pois a fila ela é enorme. Afinal, como era um hospital público, haviam outros na fila que precisavam também dos aparelhos. Outros que à vista do mundo, tinham mais chances de sobreviver que a mim. Então ele avisou a enfermeira e chamou: Olha, só falta assinar. Nesse exato horário, iremos desligar os aparelhos. Desligar os aparelhos. Ei, enfermeira, avisa lá. E não tem mais solução. Não tem mais jeito. Avisa lá. Então a enfermeira foi correndo avisar. Não sabia como se falar, porque era uma mãe falando para outra mãe, mas ela teve que cumprir o teu dever. Então ela foi avisar, falou: Mãe, vem aqui. O médico mandou avisar e não tem mais jeito, não tem solução para o teu filho. Ele não deu resposta, não fez nada. Iremos ter que desligar os aparelhos. Exatamente esse horário, vamos desligar os aparelhos. Oh, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aleluia, irmãos, porque aí começa Deus colocando a tua intervenção, tua mão agindo sobre a minha vida. E ali minha mãe ficou muito triste. E ela me disse assim, anos depois, saindo ali, ela recebeu essa notícia. Saindo ali, ela se ajoelhou. Se ajoelhou no canto e falou com Deus: Senhor, por que está fazendo isso? Senhor, ei Deus, se tem uma providência, entre com intervenção e eu vou te servir, Pai, como tu queres. Irei entrar em tua casa, irei deixar as noites de bailes, apenas coloque tua mão para agir. Então foi ali, amados irmãos, que Deus ouviu. Deus ouve tua oração. Aleluia, glória a Deus. Deus ouve tua oração, amados. Deus ouve, creia. Se for uma oração de coração aberto, agora se entregue totalmente de coração aberto e Deus vai ouvir.
Deus ouve a tua intervenção, aquilo que tu queres. Deus ouve. Fale com Deus com humildade. Fale com Deus de coração aberto, amados. E Deus responderá. A oração de um justo tem muitos seus efeitos. Glória a Deus, aleluias. A oração de um justo move a mão de Deus. Aleluia. E ali ela se entregou. E ao meio ao sussurro e às lágrimas, ela falou com Deus. Falou com Deus. Ei, Senhor, entra com intervenção, Pai. Entra com intervenção. Coloca tua mão e vem agir ao meu favor, por favor, com misericórdia. E eu entrarei em teus caminhos, em teus atos. E Deus ouviu o clamor daquela mãe. Deus ouviu o clamor. E deu horário e ela teve que sair para se alimentar, para ir para casa. E ali ela encontrou uma senhora já de idade, pois humilde, pois essas é que Deus usa. As humildes, os humildes, aqueles que não têm medo de se entregar totalmente, aqueles que não têm vergonha de falar com Deus aonde estiver, aqueles que não têm vergonha de se entregarem. E ela encontrou aquela senhora. Mal ela sabia que a oração de Deus para Deus foi ouvida. E Deus iria mover a mão dele ao favor dela, naquela vida. Então a senhora abordou, ela contou um pouco da história. E a senhorinha falou, ei, ela não sabia muito. E a senhorinha falou, ei, eu tenho um recado de Deus para a tua vida. Não fique triste. E a senhora, não fique triste. O Deus está intervindo com tua mão. Ele ouviu a tua oração. Ele ouviu o teu clamor, teu choro, teu sussurro, o teu planto. Deus ouve, amados. Deus ouve. Ainda que os outros pensem que você está bêbada. Como, aleluia, foi assim com a mãe de Samuel. Foi assim com a vida dela. Que o sacerdote pensou que ela estava bêbada, mas ela não estava. Apenas as palavras não saíam da tua boca e elas sussurravam. E o sacerdote falou, ei, sai daí porque está bêbada. Mas não era bêbada. Era falando com Deus as lágrimas. Sabia que a tua lágrima também é uma palavra para Deus. Uma palavra com Deus. Deus entende até o teu pranto, o teu clamor. E aí ela falou, ei, Deus está entrando com providência. Não chores mais. É para a glória de Deus, não é para a morte. E teu filho vai ter vida. Mas cumpra o que prometeu. Então ela voltou. Quando ela voltou ali, ela observou e estava dando quase o horário que o médico havia falado com a enfermeira para avisar a mãe que era o horário que ele teria que desligar os aparelhos. Que não tinha reação nenhuma. Então, foi ali que Deus me transportou em visão sobrenatural. Me transportou para algo maravilhoso. Lembra-me de um túnel. E ao final desse túnel, uma sala toda branca.
alguém de costas, uma silhueta como se fosse asas. Essa continua. Deus tem promessa na tua vida, aleluia. E onde tem promessa, ela continua. Aleluia, eu voltei, aleluia. Tive um encontro com Deus, tive um grato encontro com Deus, aleluia. Desacordado, fui transportado aquele túnel. E aquele homem de branco, aleluia, disse: volta, tem muito a ser feito ainda, aleluia. Disse, aleluia. Volta, porque ele tem muito a se fazer ainda por Deus. A vida aí, a vida aí. E ali eu voltei, porque havia uma entrega da minha mãe. Aquele choro acabou, aquele planto, aquela dor acabou, porque havia promessa. E hoje eu estou de pé. Mas mesmo assim, os médicos falaram: não vai durar até os 12. Hoje eu tenho 31 anos, sou casado, residente aqui em Aparecida de Goiânia, Goiás. Aleluia. E sempre com Deus à minha frente. Então essa é a minha simples testemunha, irmãos, para a glória de Deus. Achei de sua importância trazer aqui aos irmãos. Amanhã eu vou trazer a parte 2, porque não acabou aí, irmãos. Não acabou aí. Todavia, Deus estava na frente. Amém, amados? Então essa é a parte 1. E a parte 2 eu trago para vocês depois.